Certo. Boa noite, pessoal. Eu sou o Felipe. Vou falar um pouco sobre a Selic, a taxa Selic, a política monetária e entender como que isso afeta os mercados de ações, os preços dos títulos e tal. Basicamente, como o do nosso colega anterior, é mais a título de complemento, certo? Como já explicado aqui pelo nosso grupo, o Selic, né, a sigla para o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, que é basicamente um sistema responsável pela custódia, registro e liquidações de operações de títulos públicos federais emitidos aí pelo Tesouro Nacional. É de administração do Banco Central do Brasil e é nesse sistema, no Selic, que se origina a famosa taxa Selic, que é uma variável macroeconômica extremamente importante, visto que ela afeta diversos agregados macroeconômicos, como o nível de atividade econômica, por exemplo, né, através da sua atuação via investimentos, ou nas suas limitações em relação ao gasto do governo, né? Quanto maior a taxa, menor tende a ser os gastos do governo, até porque isso encarece a rolagem da dívida pública, e também sobre a inflação, né? Inclusive, o regime de metas de inflação é baseado basicamente nisso, né? A ideia de que a taxa de juros consegue controlar a inflação. De fato, ela tem um certo impacto em relação à inflação de demanda, certo? Porque à medida que você aumenta a taxa de juros, você tem uma queda da demanda dos investimentos. Só que quando a inflação é de custos, esse processo fica um pouco obscurecido, porque à medida em que uma inflação de custos ocorre, não adianta você dar um choque, uma diminuição da demanda, porque a inflação tende a persistir. No máximo, a Selic influencia no câmbio, que se é possível, né, baratear aí as importações, o preço dos insumos. Só que até se chegar nisso tem vários problemas, né? Que é a questão dos problemas dos canais de transmissão de política monetária. Mas enfim, a gente vai discutir isso melhor. Passa aí para mim, por favor. Certo. A gente, quem é da economia, né, sabe aí e fez economia monetária, é claro, sabe que não é apenas o Banco Central que cria moeda, certo? O Banco Central ele tem um monopólio na criação da moeda manual. Só que os bancos comerciais, eles criam a moeda escritural através dos seus empréstimos. Aqui a gente tem um quadro, um balancete de um banco comercial, onde a gente mostra, resumidamente, como se dá a criação da moeda escritural nos bancos comerciais. Perceba que aqui a gente tem um exemplo, né, de um empréstimo no valor de 5 mil unidades monetárias, certo? Bom, do lado do ativo do balancete do banco comercial, a gente tem esses empréstimos, esse novo empréstimo, no nosso exemplo, no caso de 5 mil unidades monetárias, e o saldo das demais contas, certo? Do lado do passivo, a gente tem o depósito à vista, no mesmo valor dessas 5 mil unidades monetárias, e o saldo das demais contas, certo? Então, seguindo o princípio das partidas dobradas, a gente tem uma igualdade, né, entre os ativos e o passivo dessa conta. O que acontece? Quando você vai num banco comercial e você solicita um empréstimo, esse banco faz uma operação contábil de criação de depósitos à vista, certo? E gera um crédito na sua conta, no mesmo valor desse seu empréstimo. Então, o que acontece? Rola um lançamento no lado do ativo do empréstimo novo, de 5 mil unidades monetárias, e um depósito à vista, ele também faz um lançamento de um depósito à vista neste mesmo valor. Então, o que acontece? O valor do passivo, que é, no caso, o 1 e o 3, né, o valor do depósito à vista novo, mais os saldos das contas, se você pegar o total do passivo, ele é maior que o total do saldo das contas, justamente por conta da criação de moeda, certo? O banco, porque o banco sabe que nem todas as pessoas vão retirar dinheiro ao mesmo momento, ele pode fazer isso, esse processo de criação de moeda escritural, que é autorizado, inclusive, pelo Banco Central, né? Todos os bancos comerciais aí que concedem empréstimos, de fato, cria moeda escritural. Passa para mim, por favor. Pode passar o slide para mim? Meu Deus.
Vocês estão olhando? Porque a Sim, internet caiu aqui. sim, voltou. Bom, trouxe uma citação aqui muito interessante que esclarece uma dúvida que é muito comum, inclusive, na economia, certo? Bom, muitos economistas acreditam que o Banco Central é capaz de controlar diretamente os agregados monetários da economia. Só que isso é uma meia-verdade. Primeiro é o seguinte: a variável que o Banco Central controla não é diretamente os agregados monetários, porque, como a gente viu, inclusive os bancos comerciais criam também moeda escritural. O que o Banco Central controla, de fato, é a taxa de juros de curto prazo, a taxa Selic. Como diz o professor Fernando Nogueira da Costa, né, professor da Unicamp, a despeito do foco sobre o controle de agregados monetários, bancos centrais no mundo todo conduzem diariamente a política monetária por meio da fixação da taxa de juros em curto prazo. Essa é, na prática, a variável operacional. Isso faz toda a diferença. É claro que o Banco Central atua afeta os agregados monetários, só que essa definição não é direta, ela é indireta, ela é através da taxa de juros. E isso muda completamente a questão, certo? Quando você vai modelar sistemas complexos, por exemplo, você parte de uma condição inicial que haja uma pequena mudança, no caso ele não controlar diretamente esse agregado, você lá no final você tem um forte impacto dessa pequena mudança. E a economia monetária é um sistema complexo por excelência, certo? Então o que acontece? Os bancos centrais, né, eles não controlam de fato diretamente os agregados monetários, mas eles influem sobre esses agregados através da política monetária de fixação da taxa de juros, certo? Da taxa Selic. Bom, e claro, o Banco Central não possui um controle total sobre os agregados macroeconômicos, como a inflação, por exemplo. É por isso que normalmente se estabelece um determinado intervalo, certo? Que é o que a gente chama aí de metas de inflação, certo? Que o Comitê de Política Monetária estabelece e o Banco Central vai atuar de modo a garantir mais ou menos aí essa taxa de inflação. Às vezes consegue, às vezes não. Enfim, porque isso depende de vários outros fatores. Certo? Tá. Bom, os principais objetivos das reservas bancárias. Justamente o Banco Central vai atuar para controle desses agregados monetários justamente através da taxa de juros e da sua influência nas reservas bancárias. Certo? Passa o slide para mim, por favor. Certo. Então, como a gente viu lá, os principais objetivos das reservas bancárias é registrar e receber os encaixes de compulsórios, certo? Os bancos comerciais, de modo análogo, a gente tem uma conta no banco comercial, todos os bancos comerciais têm uma conta com o Banco Central, certo? Então, e o Banco Central exige que esse banco tenha certos encaixes compulsórios, que é para justamente garantir certa liquidez, para caso os clientes desse banco, por algum motivo, queira sacar dinheiro em uma maior proporção do que o padrão, certo? E também um outro objetivo das reservas bancárias é a liquidação e compensação das transações no mercado interbancário. O que acontece? Nos bancos comerciais modernos, o objetivo deles é zerar o fluxo de caixa, zerar a entrada e saída de dinheiro. Por que isso acontece? Bom, quando um banco ele fica sem reservas para arcar com saques de clientes, por exemplo, ele costuma ir no mercado interbancário, certo? Ele vai no interbancário e aqueles bancos que têm superávit, ou seja, que receberam mais depósitos do que saques, eles emprestam dinheiro para esses outros bancos deficitários para eles arcarem aí com suas obrigações. O que acontece? Para um banco comercial superavitário, não faz sentido ele simplesmente acumular esse dinheiro. Por quê? Porque tem um custo de oportunidade, porque ele poderia estar emprestando para um banco deficitário aí por uma taxa de juros que é a taxa Selic, que é a taxa de juros do mercado interbancário, certo? Então, o que acontece? Quando um banco comercial é deficitário,
ele normalmente faz um lance, uma demanda, né, por saldos aí em outros bancos superavitários. Só que, normalmente, pode-se pensar que isso se equilibra, né? Certos bancos superavitários compensam necessariamente os deficitários. Isso acontece, mas não é sempre. Às vezes existem certas falhas de mercado que fazem com que esses bancos que são deficitários não consigam a quantidade necessária, pedindo aí, fazendo demanda com bancos superavitários. Então, o que acontece? É aí que surge o Banco Central, cumprindo a sua função de emprestador em última instância, certo? Aqui a gente tem alguns exemplos de como as reservas bancárias podem ser afetadas. Por exemplo, compra de títulos do banco com o Banco Central, transações no mercado interbancário, como aqui mostra o nosso fluxograma, né? Se tem um banco deficitário, ele demanda, né, um saldo para o banco superavitário, certo? Então, essa transação entre esses bancos aí é debitado na conta de reserva, né? Há um débito na conta de reserva do banco superavitário e o Banco Central transfere esse valor aí do banco superavitário para o banco deficitário, certo? E, no caso, quando esse tipo de transação não é suficiente para um banco arcar com seus compromissos, ele solicita um empréstimo de liquidez junto ao Banco Central, cumprindo aí o seu papel de emprestador em última instância, certo? É basicamente dessa forma, de maneira bem resumida, né, porque é um assunto bem complexo, que o Banco Central atua pelo sistema, pelo Selic, né, influenciando a taxa de juros, fixando, de modo a tentar controlar a quantidade aí de agregados monetários e as variáveis econômicas, principalmente a inflação, né, por conta do regime de metas. Passa o slide para mim, por favor. Bom, a taxa Selic, né, ela ancora as demais taxas de juros, tanto as de médio e as de longo prazo. Tanto que você, se alguém por acaso investir no Tesouro Direto, vocês vão ver lá que existem taxas de médio e longo prazo que elas são ancoradas pela Selic, só que é adicionado um certo spread, né? À medida em que, quanto maior o prazo, mais eles aumentam o spread dessa taxa. Então, as taxas de médio e longo prazo é a Selic mais um certo intervalo, um spread aí dessa taxa de juros. Quanto maior o longo, maior tende a ser esse spread. Passa para mim, por favor. Certo. Uma das questões importantes para a gente entender essa relação entre títulos e taxa de juros é entender a teoria da precificação dos ativos, certo? Bom, na macroeconomia, né, quem estuda macroeconomia sabe que existe basicamente 3 motivos de demanda por moeda, né, como foi formulado lá por Keynes. Bom, a demanda por moeda para transações, que o nome é autoexplicativo, né? As pessoas demandam moeda para realizar transações econômicas entre si, entre os agentes econômicos, né? Precaução, caso de precaução mesmo, certas incertezas, você vai viajar, você guarda uma certa reserva, esse tipo de coisa. E o motivo mais importante de demanda por moeda, segundo Keynes, né? Que é o motivo de especulação. O Keynes vai dizer que existe uma incerteza acerca do comportamento das taxas de juros futuras. O que acontece? Determinados agentes econômicos têm uma visão do que seria a taxa ideal de juros, enquanto outros agentes econômicos têm outra visão diferente do que seria a taxa de juros ideal. À medida em que a taxa de juros sobe ou diminui, vai se aproximando das expectativas da taxa de juros de uns agentes e de outros acreditam que pode subir ou não, certo? Então ficam nesse jogo aí de especulação mesmo, em relação ao comportamento da taxa de juros. Por que acontece esse tipo de especulação? Como que ocorre? Bom, pela teoria keynesiana, né, a gente sabe que existe uma relação inversa entre as mudanças na taxa de juros e os preços dos títulos. O que acontece? Vamos supor aqui um título contínuo, certo? Ele não tem uma data de vencimento. É uma hipótese simplificadora, certo? Só para ilustrar. E esse título contínuo, ele é comprado em T1 por R$1.000, certo? E ele é pré-fixado rendendo R$100 ao ano. Ou seja, a taxa de juros é de 10%.
Se, por exemplo, a taxa de juros subir para 20% no período T2, esse rendimento fixado em R$ 100 ao ano vai o quê? Vai impactar o preço desse título. Por quê? Porque a taxa de juros de mercado em T2 agora é 20%. Ora, se em T1 o preço do título era 1.000, uma taxa de juros de 10%, essa é a taxa de juros de mercado. E esse rendimento é pré-fixado em T1 em 100, quando a taxa de juros subir para 20%, esse R$ 100 é pré-fixado, certo? E o preço desse título vai ter que necessariamente cair. No caso, como a gente está considerando um título contínuo, a gente vai ter uma queda aí para R$ 500, porque no caso 100 é 20% de 500, certo? Ah, mas os títulos não são contínuos, eles têm uma data de vencimento. Sim, mas a teoria funciona do mesmo jeito. Só que, claro, aqui esse título vai cair o preço pela metade, porque a gente supôs que ele é contínuo. Mas se ele tivesse uma data de vencimento, ele também ia cair, só que em uma magnitude menor, certo? Então, é basicamente essa a teoria da precificação dos ativos, que é muito importante para quem for investir aí, entender como que os investidores especulam nesse mercado, especulando em relação ao comportamento da taxa de juros e o preço dos seus ativos, certo? Os agentes podem pensar, por exemplo, alguns agentes podem esperar um aumento muito grande da taxa de juros, e isso geraria uma perca no seu preço do seu título, certo? E dependendo do aumento aí, essa taxa de juros pode não compensar a perda. Enfim, isso são considerações importantes que deve se ter quando você vai fazer algum tipo de investimento, certo? Passa para mim, por favor. Então, como que a gente pode pensar que a taxa de juros, a taxa Selic, afeta aí nos mercados de ações, por exemplo? Bom, aqui a gente tem que relembrar um conceito muito importante de economia, que é o de custo de oportunidade, certo? O custo de oportunidade que você tem em fazer determinada operação seria os ganhos possíveis que você poderia ter em outra operação. Então, o que acontece? Quando tem uma baixa taxa de juros, os investidores tendem a levar investidores para outras opções além da renda fixa, né? Porque a renda fixa vai estar rentabilizando menos por conta de uma baixa taxa de juros. Por outro lado, se temos uma alta taxa de juros, como a taxa de juros mais alta do planeta, por exemplo, os juros aumentam o custo de oportunidade dessas outras opções de investimento. Ou seja, favorece, né? Favorece os títulos de renda fixa, né? Se você tiver uma taxa de juros aí pagando quase 14% ao ano, que é uma taxa extremamente alta, certo? Você tem uma tendência aí de favorecer os títulos de renda fixa, justamente por essa alta rentabilidade desses títulos. Bom, e além disso, né, com uma alta taxa de juros, a eficiência marginal do capital precisa ser muito alta para compensar os juros, né? Como o nosso colega que falou sobre os investimentos destacou de modo muito bem feito, né? Keynes identifica como os determinantes do investimento no curto prazo duas variáveis. A primeira, e mais importante, é a eficiência marginal do capital, que é basicamente as expectativas de rentabilidade futura dos investimentos, certo? E a segunda é a própria taxa de juros. Por quê? Justamente porque quando a taxa de juros é muito alta, é necessário que a eficiência marginal do capital seja tão alta de modo a compensar os juros, os riscos e garantir pelo menos uma taxa de lucro normal de mercado. Ou seja, quando você tem uma baixa da taxa de juros, investimentos com a menor eficiência marginal do capital se tornam viáveis justamente por você diminuir a questão de precisar compensar os juros, os riscos e compensar aí a taxa de lucro normal de mercado, certo? É basicamente isso. O objetivo aqui foi mais trazer um complemento ao tema abordado e entender aí como que a política monetária, a taxa de juros e a teoria da precificação dos ativos impacta aí nos investimentos e no mercado de ações como um todo.